que bela tarde para fazer a correção do vestibular. O PF Inverno 2015. A geografia eu vou deixar por vez. Matemática muito me atrai, mas eu não posso, né? Então vamos lá. Física, questão 49, prova tipo A. Questão 49 diz o seguinte: recentemente foi instalada em Passo Fundo uma ciclovia para que a população possa andar de bicicleta. Imagine que em um final de semana, pai e filho resolveram dar uma volta, cada um com sua respectiva bicicleta, andando lado a lado, com as mesmas velocidades. Admitindo-se que o diâmetro das rodas da bicicleta do pai é o dobro do diâmetro das rodas da bicicleta do filho, pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai, em relação às da bicicleta do filho, giram com... O fato de pai e filho estarem lado a lado mostra que a velocidade linear ou tangencial é a mesma, tanto na bicicleta do pai quanto na bicicleta do filho. E se essas rodas giram sem deslizar contra o chão, então a extremidade da velocidade da roda da bicicleta do pai tem que ser igual à velocidade da extremidade da roda da bicicleta do filho. Então isso vale tanto para as bicicletas quanto para as rodas, a extremidade das rodas. Mas como nós vemos nas alternativas, ele pede para falar da velocidade angular, eu tenho que lembrar que a relação entre velocidade linear e velocidade angular é essa aqui, né? V igual a ômega vezes R, certo? Então eu posso dizer que a velocidade angular da bicicleta do pai, da roda da bicicleta do pai, vezes o raio desta mesma roda, é igual à velocidade angular das rodas da bicicleta do filho, vezes o raio desta roda. Dizer que o diâmetro da roda do pai é o dobro do diâmetro da roda do filho é o mesmo que dizer que o raio da roda do pai é o dobro do raio da roda do filho. Substituindo isso, já que o raio da roda do pai é o dobro do raio da roda do filho, corta R de um lado com R do outro, eu concluo que a velocidade angular da roda do filho é o dobro da velocidade angular da roda do pai, ou que a velocidade angular da roda do pai é a metade da velocidade angular da roda do filho. Claro, a rodinha menor vai ter que girar mais vezes para acompanhar a rodona, certo? E como velocidade angular e frequência estão relacionadas por um número constante que é o 2π, esta mesma relação da velocidade angular eu posso aplicar para a frequência. A frequência das rodas da bicicleta do pai é a metade da frequência das rodas da bicicleta do filho. Portanto, o dobro da frequência, a metade da frequência e da velocidade angular. A metade da frequência e da velocidade angular. B. Vamos que vamos. Questão 50. A queda de um elevador em um prédio do centro de Porto Alegre no final de 2014 reforçou as ações de fiscalização desses equipamentos, especialmente em relação à superlotação. A partir desse fato, o professor de física resolve explorar o tema em sala de aula e apresenta aos alunos a seguinte situação. Um homem de massa 70 kg está apoiado numa balança calibrada em newtons, no interior de um elevador, que desce a razão de 2 metros por segundo ao quadrado. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a intensidade da força indicada pela balança será em newtons de... Questão famosa. Questão famosa. O carinha está lá dentro do elevador, o elevador desce com uma certa aceleração. Se eu sei que a aceleração é vertical para baixo, a força resultante também tem que ser vertical para baixo. As forças que atuam no sujeito é o peso e a força que a balança faz nele, que é a chamada força normal. Eu sei que o peso é maior porque a resultante deve ser para baixo, pois a aceleração é para baixo. Como é que se calcula a força resultante nesse caso? É a maior menos a menor. Peso menos a normal. E o que é força resultante? É massa vezes aceleração. Pronto. A normal é o que a balança lerá. Mais passa menos, menos passa mais. Inclusive a nossa apostila ela trouxe a equação, né? A leitura da balança é igual ao peso menos m vezes a.
Eu não gosto desse tipo de fórmula pronta, porque eu não sei se o aluno sabe resolver outras questões, né? E fazendo dessa maneira como a gente estimulou, o aluno teoricamente não sabe fazer só essa, sabe fazer outras questões também. Normal é o peso, m vezes g, menos m vezes a. Colocando a massa em evidência, o que não era obrigatório, obviamente, mas só para ficar mais elegante a solução. A massa do cara era 70 kg, a gravidade é 10 e a aceleração do elevador 2. Então a normal fica 70 vezes 8, a normal fica 560 newtons, que é a leitura da balança. Nossa apostilinha, inclusive, trazia, né, bastante questõezinhas desse tipo. Beleza, era a letra A no tipo de prova que nós estamos corrigindo. Vamos que vamos. Questão 51. Atualmente, um grande número de satélites artificiais gira ao redor da Terra. Alguns são usados para pesquisa científica, observações dos astros, outros são meteorológicos ou são utilizados nas comunicações, entre outras finalidades. Esses satélites que giram ao redor da Terra apresentam velocidades orbitais que dependem das seguintes grandezas. Outro tipo de questão que geralmente a gente vê no final do curso, né, que dinâmica não foi comigo, eu acho, né? De qualquer forma, eu também acho que não sei se daria tempo de ter falado isso. Gravitação universal. Tem um planeta de massa mzão e raio rzinho, sendo orbitado por um satélite de massa mzinha a uma altura h da superfície do planeta. A única força que atua no satélite é a atração gravitacional. E essa força de atração gravitacional está fazendo o papel de força centrípeta. Força centrípeta, a gente geralmente deduz a equaçãozinha, mv² sobre L. Força gravitacional, a gente não deduz a equação, mas cita ela, porque a dedução dela é um pouco pesada. A dedução dela é um pouquinho pesada para o ensino médio, derivada das leis de Kepler. Na gravitação, quando a gente estuda a gravitação universal, a gente mostra, né, que quando um planeta, um satélite orbita um planeta, um corpo orbita outro, a força gravitacional é que faz o papel de força centrípeta. Substituindo as fórmulas, R² é igual mv² sobre R. Esse Rzão, que seria o raio da curva, né, é a distância do centro do planeta até onde o satélite está. Corta o R com o outro, corta as massas. Ao quadrado passa a raiz quadrada. A velocidade orbital de um satélite em torno de um planeta pode ser determinada pela seguinte equação. Eu vou trocar o Rzão por Rzinho mais H, para ficar bem claro e bem honesta a equação. Aí está a fórmula da velocidade orbital. Logo nós percebemos que a velocidade com que um satélite orbita um planeta depende da massa do planeta orbitado, do raio do planeta orbitado e da altura em que o satélite se encontra em relação à superfície do planeta. Esse G é chamada constante gravitacional universal, que não é a aceleração da gravidade, cuidado, e como o nome diz, é uma constante, então não interfere na velocidade orbital. As alternativas eram: esses satélites que giram ao redor da Terra apresentam velocidades orbitais que dependem das seguintes grandezas. Massa do Sol. Não está orbitando o Sol, está orbitando a Terra? Não. Massa do satélite? Não. A massa do satélite foi eliminada da equação. Massa da Terra? E raio da órbita? Sim. Massa do satélite, da Terra, desculpa, e raio da órbita. O raio da órbita que ele faz. Com certeza são as duas grandezas que influenciam. Letra C, para o tipo de prova A. Na humildade, massa do satélite. Não. Apenas o raio da órbita. Não. Depende da massa do planeta orbitado, raio do planeta orbitado e altura de órbita. A soma da altura da órbita com o raio do planeta dá o raio da órbita. Sem problema. Questão 52. Então, até agora, a questão 51 foi a que nos prejudicou, teoricamente, por ser uma coisa que seria visto na última semana do curso, que é hoje, né? Pós-prova. Isso é uma coisa que é estranha. A gente teria que começar uma semaninha antes, não custa, né? Começar uma semaninha antes e terminar uma semana antes da prova. Deixar uma semana extra, assim, o mundo acabou. Aí atrasou uma semana, ainda vamos conseguir ver a matéria. Questão 52.
Durante uma aula experimental de física, o professor realiza uma atividade da expansão gasosa a pressão constante, isobárica, transformação isobárica. Clique aqui, vou voltar. Inicialmente ele está 400 ml de um gás, ele tem 400 ml de um gás a 15 graus Celsius. Que graus Celsius? O quê? Que Celsius? É Kelvin, pô! E deseja obter... Eu falei que... E teve um aluno do Intelectus que, pô, professor do físico, nem me fala, já falei, nem me fala, eu fico puto. E ao final tinha 500 ml desse mesmo gás. Ao atingir este volume, a temperatura da massa de gás em graus Celsius será de 20. Nosso volume podia ser em ml, né? Com certeza. Eu transformei tudo. E daí no fim tinha que transformar para Celsius de volta, né? Isso. E às vezes que confundão é isso, o aluno pensa, não, eu vou transformar para depois transformar de novo. Né? Multiplicar ambos os lados da igualdade por um número torna a igualdade verdadeira. Quando eu vou transformar de mililitro para litro, eu vou ter que dividir ambos os lados por 1000. E a igualdade vai continuar a mesma. Agora, pegar e somar no número de baixo o mesmo número aqui e aqui, não é a mesma coisa que somar o mesmo número na esquerda e na direita, né? Por isso que a transformação de Celsius para Kelvin ela deve ser feita antes de fazer a conta e posteriormente fazer a conta. Agora, a transformação de volume não era necessária, mas também se fez por garantia, não tem problema nenhum, né? Transformação isobárica era 400 ml e a temperatura inicial era 15 mais 273, que dá 288 Kelvin. Depois da transformação, o volume era 500 ml e eu quero saber qual é a nova temperatura. Dividir por 100 ambos os lados, multiplicação cruzada, sempre esperando um pouquinho antes de fazer contas grandes, né? Dividir por 4 ali era uma delícia, porque dava 144, dava 72, e 5 vezes 72, 150 mais 10, 360 Kelvin. E aí depois era só pegar o 360 Kelvin e diminuir 273. 10 menos 3, 7. 15 menos 7, 8. 2 menos 2, 0. 87 graus Celsius. Eu ainda diria que o cara foi querido. Porque não tinha, se tu fosse usar com 15 na conta, não ia dar resposta. E aí tu ia só alerta, né? Tu ia dar uma pensadinha, Kelvin. E aí tu ia lembrar o que era para fazer, se Deus quiser. Item D. Se tu botar o 15 na fórmula e dar uma resposta do gabarito, putz, tu ferra com uma galera. Porque mesmo o cara que sabe que tem que ser em Kelvin, tu bota um pouquinho de adrenalina no sangue dele, cara, ele fica, né, menos atento, digamos assim, né? Então é uma coisa delicada essa questãozinha do Kelvin. 53. Mais uma questãozinha aí que envolve o final da ondulatória, geralmente. E se o cara não finalizou o curso ainda, tem uma chance disso não ter sido citado. Vamos para a questão 53. A das ondas. Ó, a questão 53 falava o seguinte: em certas observações astronômicas, os cientistas encontram situações nas quais é possível detectar o efeito Doppler com a luz. Nessas situações, a percepção de que a cor da luz emitida por certa estrela parece ser mais avermelhada do que realmente é, significa que... Então vamos lá, fazer uma revisãozinha para a gente ambientar essa situação. O efeito Doppler é o fato de... Quando houver movimento entre observador e fonte, que emite algum tipo de onda, o observador detectará uma frequência para esta onda diferente da frequência verdadeira, da frequência que a onda emitiu. Esse fenômeno chama-se efeito Doppler, e isso pode ocorrer com qualquer onda. Para deixar bem claro esse fenômeno, a gente pode usar uma coisa corriqueira, né, da vida das pessoas, o mar. Todos vocês já devem ter ficado na frente do mar, olhando o mar. Ah, que delícia. E vem as ondinhas, molham os nossos pés. Isto, você deve concordar comigo, é a frequência das ondas do mar, que estão batendo no pé. Se tu, excitado com essa cena, corre para cima do mar, como é que fica o barulhinho? Maior frequência, né? Caiu na água, que delícia, gostoso. Quando o observador corre em direção à fonte das ondas, a frequência tende a aumentar.
Se tu dentro do mar sente que as ondas estão demais para ti, tu talvez tente a se afastar do mar, para não ficar perigoso, brincadeira. E se tu te afasta do mar, obviamente a frequência com que as ondas te atingem vai diminuir. Então a onda viria. Ó, tá vendo como demorou? Tudo bem para vocês? Fica nítido que se um observador se afasta da fonte, a frequência das ondas tende a diminuir. Agora imagine uma situação mais bizarra. Tu está diante do mar e de repente o Criador do Universo, sim, o barbudo, aparece e fala: pecador, não mereces te banhar no meu mar, e afasta o mar de ti. Tu está parado. E sim, o mar, o próprio oceano está se afastando, enquanto as ondas tendem a se aproximar. O que aconteceria com a frequência das ondas batendo nos teus pés? Diminuiria? Seria um fenômeno parecido com tu te afastando do mar. Só que tu está parado e o mar se afasta de ti. Tudo bem? Mas de repente aparece o Deus do Velho Testamento, aquele que é mais cruel que o do Novo Testamento, e vai lá e joga o mar para cima do pecador para afogá-lo. Nesse caso, tu concorda que, apesar da situação ser absurda, as ondinhas aumentariam de frequência? Concorda comigo? Beleza. Assim fica claro que não importa se é o observador ou se é a fonte que se mexe. Quando se mexe para aproximar, a frequência tende a aumentar. Quando se mexe para afastar, a frequência tende a diminuir. O mar todo mundo já viu, todo mundo já correu e já para cima e para longe das ondas, mesmo que poucas vezes. Então a gente tem podemos ter essa ferramenta nova para nos lembrar do efeito Doppler. Só que esse cara falou do efeito Doppler não das ondas do mar, da luz. Então, para saber se a frequência aumentou ou diminuiu, eu tenho que ter uma noção das frequências das ondas eletromagnéticas, né? Que começam com as ondas de rádio. Aumentando um pouquinho a frequência, o micro-ondas. Aumentando um pouquinho a frequência, infravermelho. E aumentando um pouquinho a frequência, luz. E logo depois, ultravioleta. Então, isso mostra que indo do vermelho, infravermelho, em direção ao ultravioleta, ao violeta, a frequência aumenta. E essa luz vinda da estrela ficou avermelhada. Se ela ficou avermelhada é porque a luz diminuiu de frequência. E se diminuiu a frequência é porque está ocorrendo afastamento entre fonte e observador. Então essa estrela, essa galáxia, essa coisa está se afastando da Terra. Certo? Beleza. O famoso redshift. A estrela está muito distante da Terra. Sim, a estrela está muito distante da Terra, mas não explica o porquê que a luz ficou avermelhada. A estrela está se afastando da Terra. Explica o porquê a luz ficou avermelhada. A luz sofre refração na atmosfera. Sofre, mas não explica por que ela ficou avermelhada. A luz se propaga com velocidade muito alta no vácuo. É verdade, mas não explica o que foi descrito na questão. A estrela está se aproximando da Terra. Aí a luz ficaria mudada para o azul, para o violeta, se tu preferir, né? O blue shift, que eles chamam. Muito bem. Show de bola. Vamos aproveitar o embalo, né? Fórmula para calcular a frequência observada. É a frequência emitida pela fonte, velocidade da onda, mais ou menos velocidade da fonte, mais ou menos velocidade do observador. Para tu calcular a frequência observada comparada com a frequência da fonte, basta tu saber se a fonte se aproxima ou se afasta e se o observador se aproxima ou se afasta. Cuidado, hein? Existem as 4 possibilidades. Mais, menos, mais, ou menos, mais. Ou seja, não adianta tu saber se existe aproximação ou afastamento. Tu tem que saber se a fonte está tendendo a se aproximar ou se afastar e separadamente se o objeto tende a se aproximar ou se afastar da fonte. Certo? Então, cuidado. Se a fonte se aproxima, a frequência tende a... Tu usa... Mas se a fonte se afasta, menos para diminuir. Agora, muito cuidado. Olhando para o observador. Se o observador se aproxima, a frequência tende a aumentar. Tu usa menos, porque diminuindo o denominador, tu aumenta o resultado. Se o observador tende a se afastar, a frequência diminui e tu usa mais para a frequência diminuir. Muito perigoso a seleção daquele mais e daquele menos, né? Tem que ter uma boa noçãozinha de matemática básica para não errar naquela escolha. Show de bola! Matamos as questõezinhas da UPF, então? Foi isso? Tem mais uma? Tem mais. Oh, claro que tem mais páginas, né? Questão 54. Vamos que vamos!
para não ficar infinito o vídeo, então deixa eu dar uma cortadinha aqui.